és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus te entendo e não te mude. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Já louvamos esse nosso Deus maravilhoso, Deus de promessas, Deus de aliança. E agora vamos rogar a esse nosso Deus que Ele faça um milagre em nossas vidas. Mais um milagre, porque Ele tem feito milagres todos os dias, Ele tem nos abençoado muito. Todos os dias a gente não pode falar que Deus não nos abençoou pelo menos uma vez. Então o Senhor Ele faz muitos milagres em nossas vidas, Ele nos abençoa sempre. E vamos pedir a esse Deus hoje que Ele faça um milagre em nós, que Ele faça um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu
preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém, Senhor. Deixa eu Raquel fazer uma oração pra gente encerrando. Ó Deus amado, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, agradecemos, Senhor, por mais um domingo na Tua presença. Agradecemos porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado com Tua mão de poder. Ó Deus, agradecemos também, Senhor, por esses louvores, ó Deus, que foram cantados, ó Deus, que eles possam, Senhor, ter chegado ao Teu altar. Agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas e por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. É isso aí, irmãos, é uma bênção poder louvar o Senhor. Graças a Deus, estamos felizes por estar aqui essa noite. Esse domingo especial, domingo, Dia dos Pais. E mais uma vez queremos deixar registrado aqui um abraço para cada pai que está conosco, nos acompanhando. E também os pais aí, vocês, né, que
porventura não tem o seu pai presente mais, como eu falei de manhã, o importante é a memória, o legado que o pai, um bom pai, realmente deixa para o seu filho e para a sua família. Então, obrigado pelos irmãos que nos apoiaram aqui no louvor, né? O irmão Jefferson, a irmã Raquel, Gastonier, o Moisés, o irmão Gilmar, todos os irmãos também que estão em casa aí nos acompanhando, orando por nós. Nós te agradecemos por tudo isso, irmãos. Obrigado a vocês e que o Senhor possa abençoá-los dia a dia, mais e mais. Com certeza todos nós tivemos um domingo muito agradável com a família. E é isso mesmo, irmãos. Um domingo com família, porque família é esse projeto de Deus maravilhoso. Família é de fato o projeto de Deus, né? Então nós temos que louvar o Senhor nosso Deus. Amém. Então hoje eu queria ler com os irmãos, com as irmãs, uma passagem, todo mundo conhece. Eu queria ler de manhã, mas de manhã eu li outra passagem sobre a cura do filho de oficial. E queria ler com os irmãos hoje uma passagem que está em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 1 até o verso 15. É um texto que é muito conhecido e é chamado de oração do Pai Nosso. Então, muito obrigado aos irmãos pelo retorno aí. Nós podemos dar sequência aqui. Eu creio que os irmãos estão ouvindo bem, porque senão teriam nos avisado aqui. É muito importante ter esse feedback dos irmãos aí, que nos ajuda a fazer esse culto. Estamos acostumando, né, irmãos? Mas graças a Deus, o importante é que temos abençoado o povo aí, tudo certinho, né? Então vamos dar sequência aqui em nome de Jesus. Bênção demais. Pegou a sua Bíblia aí? Pegaram a Bíblia? Até acostumei, né? Falar para os irmãos aí, a pegar a Bíblia em casa. Muito bem. Vamos lá? Bênção demais. Então, a assistência está acertando aqui direitinho, a nossa assistência, né? Nós estamos aí com a graça de Deus. Bênção de Jesus. É isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Abriram a Bíblia, irmãos? Abriram? Mateus, capítulo 6, verso 9 ao verso de número 14. Obrigado, meu irmão, servo, diácono, Gastonier. Trouxe uma aguinha aí para nós estarmos juntos. Glória a Deus. Vamos lá então. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, nosso Pai, Pai querido, Pai que está nos céus, Pai que está conosco, como cantamos aqui, és Deus de perto
E também Deus de longe é Deus onipresente conosco, plenamente. O Deus que não se divide, o Deus que não se parte, o Deus que está inteiramente, completamente presente em nossas vidas, na eternidade, e junto com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, em especial nessa noite, que aqui estamos para adorar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, você que chegou agora, estamos lendo Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 15, a chamada oração do Pai Nosso. Irmãos, irmãs, nenhum judeu, nenhum hebreu se atreveria a orar e chamar Deus de Pai. Na cultura hebreia, a tradição, o nome de Yahvé, eu sou o que sou, o povo hebreu sempre tratou esse nome com muito respeito, com muita reverência. Como os irmãos sabem disso, jamais um judeu iria orar dessa forma, Pai, íntima. Podemos dizer, de certa forma, informal, porém não irreverente, porque muitos confundem a informalidade com a irreverência. Eu posso ser formal e ser irreverente, mas eu posso ser informal, descontraído e ser reverente. O que é reverência? Vem a palavra reverendo. É reverência, é o respeito, essa referência, essa reverência que podemos ter também na informalidade. Quando Jesus surge no cenário judaico daquela época, porque então era judaico, estamos hoje no século 21 e fala-se cenário judaico-cristão, porque vivemos já 2000 anos na frente, mas no tempo, no recorte temporal em que se encontra o texto, só existia o recorte judaico. E Jesus, bem como os seus discípulos, eram judeus. Todos eram judeus, inicialmente, quando o Senhor começa o movimento. A salvação veio por Israel, pelos judeus, o povo que Deus escolheu para ser o povo missionário. Não o povo que ficasse em si mesmado, em torno de si, construindo uma Babel, como os irmãos podem lembrar lá no Antigo Testamento, quando o povo, os primitivos, fizeram uma torre de Babel com o objetivo de não espalharem, não se espalharem, não preencher a terra como Deus havia ordenado, que o projeto era de expansão, que o povo expandisse, se multiplicasse, mas houve um orgulho e construir Babel, uma torre que chegasse ao céu. Mas os irmãos sabem que o objetivo era um seguro contra um novo dilúvio. Porque a ideia era a seguinte: façamos uma torre tão alta que chegue ao céu, se Deus mandar um novo dilúvio para nos castigar, nós estaremos precavidos. E lá no Velho Testamento, Deus tem muito senso de humor. Deus trabalha com muita ironia. Ele vai assim: vejamos a torre que o homem fez. E Deus ali confunde as línguas, dá uma confusão toda, e forçadamente o povo se espalha, e ali nasce o embrião, podemos dizer assim, o início da multiculturas, porque a cultura, ela é tecida basicamente com o idioma, com as línguas. Em Babel significa confusão, em Babel surgem idiomas, línguas, e o povo se espalha assim, fundando novos povos, nações e tribos, que levaram milhares de anos, e chegamos aqui, não vou contar, porque ficaremos até amanhã recortando esse detalhe aí. Para mostrar para os irmãos o seguinte: esse é o pano de fundo. Quando Jesus, um nazareno, que também já é outro problema, eu não vou dar detalhes aqui, vocês sabem muito bem que havia um preconceito muito grande a respeito de Nazaré.
Havia até um ditado naquela época: de Nazaré pode vir uma coisa boa. Era a canção da época. Havia um rap na época, uma canção para desprezar Nazaré. E a canção era a seguinte: de Nazaré pode vir coisa boa. Nazaré nunca veio profeta. Geralmente vinha da Judéia, as regiões nobres, geograficamente falando, politicamente falando. Então era uma afronta afirmar que algum profeta pudesse vir de Nazaré. Consultando os dados históricos, nenhum profeta até então vinha de Nazaré. Mas só que Jesus, ele combateu na sua época os religiosos, porque eles tinham muito zelo por Deus e por cerimonialismo, mas não conheciam o poder de Deus nem as Escrituras, porque o termo nazareno ou nazireu significa consagrado. Um voto que a pessoa fazia, o voto de nazireu, como Sansão tinha esse voto, e esse voto nazireu podia ser perpétuo ou temporário. Por exemplo, vou ficar 10 anos sem tomar vinho, nada que vem da videira, raspava-se a cabeça, a pessoa não se casava. Era um voto de consagração para o Senhor, muito comum antigamente. E havia o voto de nazareu perpétuo, em que a pessoa não se casava, se consagrava inteiramente a Deus, que era o caso de Sansão. Sansão foi consagrado nazireu, o nazareno, que é a mesma coisa. O termo nazareno, nazireu, é consagrado ao Senhor. Os religiosos do tempo de Jesus, eles perderam o bonde da história. Eles perderam essa ideia. E Jesus surge no cenário e nasce em Nazaré para consertar essa distorção teológica, não de Deus, mas na teologia da época, que ironizou Nazaré com essa cantiga, com essa aberração teológica, com essa heresia dizendo que de Nazaré não pode vir coisa boa. E veio Maria de Nazaré, uma canção muito bonita. Maria nasceu em Nazaré, e Jesus foi criado também em Nazaré. Então, meus irmãos, minhas irmãs, voltando para cá, para o século 21, era algo assim desconcertante chamar Deus de Pai. Um judeu jamais faria isso. E Jesus, que é o mestre de todas as coisas, Jesus é o mestre da oração. Orou o tempo todo. E os discípulos de Jesus, como todo judeu, tinham o hábito de orar. Lembra de Daniel? Daniel na Babilônia. Daniel orava a Deus. Tem uma canção, né? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Então o judeu ritualisticamente fazia isso. Debaixo de uma árvore, ou de uma figueira, especialmente de uma figueira, que era mais comum orar debaixo de uma figueira. Oravam a Deus 3 vezes ao dia. Então o que os muçulmanos fazem hoje é uma herança judaica. Nós cristãos que estamos muito light, os muçulmanos fazem isso. Ao meio-dia, o tapete para Meca tem esse hábito. É uma herança bíblica de meditar, de contemplar. Nós cristãos com o tempo vamos requentando demais o cristianismo, colocando muito light. E a coisa que é boa, por exemplo, o meditar. Aquilo que é bom na cultura oriental, o meditar, a contemplação, por exemplo. O judeu é muito contemplativo, olho para os montes, só lê os salmos. O judeu, ele não separava, não havia uma dicotomia, uma divisão entre criação e criador. Muitos falam o seguinte, que Deus, ele escreveu 2 livros, a Bíblia e a natureza. Uma frase reformada até então. Então a reforma protestante trouxe de volta esse resgate de que a criação também proclama o Criador. É bíblico, irmãos. É por esse motivo que nós estamos estudando o livro de Salmos às quartas-feiras. O livro de Salmos, vou adiantar aqui, dar um spoiler aqui, Moisés. O livro de Salmos é a chave para você entender toda a Bíblia. O livro de Salmos te dá uma visão ampla das Escrituras. Quando você estuda Salmos e passa agora a ler o Evangelho, você começa a entender muito bem quando o Senhor fala de justos, de pecadores,
E essa cosmovisão judaica de não separar criação de criador, não quer dizer que a criação é o criador, não é isso, mas ela reflete a glória de Deus. Não que temos que adorar a pedra e falar que a pedra é Deus, não é isso, que cai numa religião também que adora a natureza, não é nesse sentido, mas dizer que Deus manifesta a sua glória através de nós, que somos chamados, por exemplo, de coroa da sua criação. Então Deus escreveu 2 livros. O primeiro foi as Escrituras, e o segundo foi a natureza, de modo geral. E o judeu, como eu disse para os irmãos aqui, tinha essa harmonia, ir para a praia, caminhar. Jesus, ele tinha longas caminhadas, ele fazia longas caminhadas com seus discípulos. Ele pernoitava onde? No jardim das oliveiras, não é assim? Dormiam ao relento, acampavam. Então imagino que isso aí nós temos de bom, né? Os acampamentos. Mas para ficar acampado em hotel 1000 estrelas, porque é assim hoje em dia. Se não for no hotel fazenda high, top, mega, top eu não vou. Temos que acampar, irmãos, levar barraca mesmo, cozinhar no chão, entendeu? Se o pessoal topar, quando voltar a quarentena, hein, Graçanier? Vamos acampar de verdade. Nadar na cachoeira, né? Tudo natural, fogueira, tudo ali, beleza. Era assim que faziam os judeus. Lembra de Jesus? Assavam peixe aonde? Na praia. Quando Jesus apareceu para os discípulos lá em João, no finalzinho, após a ressurreição, os discípulos tentaram pescar e não pescaram. Eles chegam na beira da praia, veio um braseiro lá, cheio de peixes, e Jesus assando pão e peixe aonde? Na praia, com a natureza. Pastor, por que o senhor está demorando nesse ponto? Para mostrar, irmãos, o quanto nós perdemos da herança bíblica oriental e da questão da oração, da natureza, o cuidado com a natureza. Não vou entrar nesse ponto aqui agora. O cuidado com a natureza, a responsabilidade com o meio ambiente, não a visão capitalista que quer lucrar e destruir. Os cristãos deveriam ser os primeiros a criar ONGs para defender o meio ambiente. Os cristãos deveriam ser os primeiros a defender, a levantar a bandeira da preservação ambiental. Infelizmente, se não fazemos, as pedras fazem como Jesus disse. Se não clamarmos, as pedras clamarão. Pastor Paulo, o que é isso? É isso mesmo, meu irmão. Então, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, é nesse sentido, de quebrar o ritualismo e realmente conversarem com Deus presente. E não só o Yahvé, o Deus que está no alto e santo monte, cumprindo a promessa do Emanuel, do Velho Testamento, que o Messias viria, que Deus se faria gente, e se fez gente, e tanta gente que confundiu muita gente. Repetindo, Jesus se fez gente, e era gente que confundiu muita gente, porque era humano demais, sem pecado. Jesus era tão humano, falava, comia, brigava, não brigava? Brigava. Quando chegou no templo, ele viu lá o pessoal vendendo no templo, o que ele fez mesmo? Virou as mesas, desceu a marreta no pessoal lá, era cabra macho, sim senhor, homem, bravo, que tinha sangue nas veias, dormia, chorou pelo amigo Lázaro, sentia fome, sentia sede, e isso confundia. Como pode ser um Deus assim tão humano? Esta é a sacada, irmãos. Deus, gente. Eu imagino que se Jesus viesse hoje, Jefferson, como seria ele, hein? Como seria ele? Terno, gravata? Eu acho que não. Como seria o louvor no templo de Jesus? Seria bem descolado, com certeza, alegre, com reverência. Pode ser informal? Pode ser informal, mas a reverência, o respeito e principalmente autenticidade. Tem que ser autêntico.
e tem que ter essa convicção de que Deus está presente. Isso muda. Não estou rezando, apenas verbalizando palavras, mas estou falando com Deus presente. Irmãos, mais uma vez, os judeus, eles perderam essa visão da história, porque no jardim do Éden mostra isso. Como era um Éden? Deus chegava de vez em quando lá? Foi assim no Éden? Deus criou o jardim, tchau, Adão e Eva, estou de férias, fique à vontade aí. Não, lá fala no jardim do Éden que Deus conversava com o homem e com a mulher diariamente. O Deus que sempre procurou a comunhão. Mas a religião, a tradição rompeu isso. Pai nosso, e Jesus fala o seguinte: vocês agora, meus discípulos, vão orar assim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Muda tudo. Eu imagino o choque que os discípulos tomaram. Pai nosso? Não é Yahvé? Sim, é Yahvé, mas é o nosso Pai. O Pai, o Paizinho, como muitos falam, o Deus presente, que está cuidando de nós, que nos vê como filhos. Pai nosso, o nosso, o que agora vai trazer aquela visão universal do Evangelho de Deus. A visão missionária, missiológica, de que o Evangelho, de que a aliança, o pacto que Deus fez com Israel, é para ser estendido e levado para todas as nações. Não só o Deus de Israel. Quando fala-se agora Israel, implica-se toda a igreja, aqueles e aquelas que irão se entregar a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Pai nosso, Pai meu, meu Pai, o seu Pai. Muitos filhos hoje, eu imagino, que estão tristes. Eu imagino aqueles que não tiveram uma boa relação com seu pai. É verdade isso, irmãos. Muitos filhos, ao longo da vida, viveram um cabo de guerra com os pais. E choram hoje de remorso, por não construir uma relação gostosa, amigável e de respeito com o seu pai. Mas não é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Eu especialmente, eu tive pouco contato com meu pai. Meu pai ficava muito fora de casa, tinha sua vida, uma vida muito boêmia, mas era um homem honesto, com as suas limitações. Mas o que eu trago à memória do meu pai? O Evangelho de Jesus, isso ele faz comigo e com qualquer pessoa. O Evangelho nos faz focar, nos faz pegar o nosso passado e focar nas memórias que nos trazem esperança. Não é assim que fala Jeremias, em Lamentações? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a memória que eu tenho do meu pai, hoje eu fiquei lá, desde ontem lá em casa editando para a live de hoje, de manhã, aí eu passei algumas canções, eu lembrei do meu pai. E o que vinha à minha memória? As coisas boas, os momentos, os passeios que eu tive com meu pai. Não foram muitos passeios, meu pai não ficava muito em casa, mas os poucos passeios que nós tivemos, os momentos agradáveis que tivemos, ficaram na memória. E tudo de negativo, tudo de ruim ficou para trás. E eu respeito muito a memória do meu pai e trago sempre à memória as coisas boas, a intimidade gostosa, que não foi intensa, mas o pouquinho que houve de bom ali, o Espírito Santo agora pôs no meu coração. E o negativo, o que gerou trauma, foi superado com a graça de Deus. Então você que tem seu filho hoje, e você que é pai hoje, foque nisso. O nosso referencial sempre é Jesus, a relação da Trindade. Cuidado, porque podemos confundir e querer colocar uma hierarquia aqui na Trindade. Não há hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ambos são Deus. É um só Deus, tem igualdade de poder, porém funções diferentes, e parece estranho, cada um tem uma personalidade diferente, porém uma só essência. É complicado, pastor, explica isso. Aquela canção, né? Ninguém explica a Deus. É para crer, porque
O Pai envia o Filho, porém ambos são iguais. Quem morreu na cruz foi o Filho que morreu. Quem consola? O Espírito Santo. E quem envia o Espírito Santo? O Pai e o Filho. Essas funções maravilhosas, essa harmonia que há na Trindade, não há hierarquia. Então nós, como pais, temos que entender isso. A harmonia que há nos relacionamentos. O Pai nosso quer ser o Pai. Então, você que é órfão, por exemplo, está me vendo agora, repetindo, não tem seu pai presente, lembre-se que nós temos o nosso Pai, o Deus poderoso que está conosco. E você pode dizer sim: Pai meu, meu Pai, Pai nosso que estás nos céus, não distante, não indiferente, nos céus, porque está cheio de glória, de poder, Ele é soberano, Ele é excelso. Como cantamos aqui, é Deus de perto e também Deus de longe, o Deus que está completamente preenchendo todo o universo. Deus não pode ser fragmentado nem dividido em partes pequenas. Deus está, é por esse motivo, falar assim, vai com Deus, é só uma expressão, porque Deus não vai, Ele está. Dorme com Deus, é só expressão nossa idiomática, cultural. Deus não dorme, Ele nos guarda. Deus não viaja, por que não viaja? Deus está em todos os lugares, plenamente, completamente. Olha que maravilha. Então Ele é plenamente acessível. O nosso Pai, Ele é acessível. Eu como pai, eu não posso estar 100% acessível ao meu filho ou minha filha, por mais que eles queiram isso de nós, né? Mas o nosso Deus está, o nosso Pai está, o Pai nosso, Ele é 100% acessível. E temos que santificar o seu nome, temos que adorar o nome dele, como fala aqui, santificado seja o teu nome. Agora, interessante, Jesus sabiamente vai conciliar aqui a questão da informalidade de chamar Deus de Pai, mas agora vai usar a palavra santificado, a palavra kadosh, kadosh, no Velho Testamento, que significava santo ou separado. Ele fala assim, ó, Ele é Pai, mas Ele é santo, Ele é separado, é um Deus de excelência, Ele é um Pai excelente, Ele é coberto de santidade, nenhuma maldade, nenhuma injustiça está com esse Pai. Então Jesus consegue conciliar muito bem a informalidade com a santidade de Deus, dizendo assim, ó, Ele é santo, Ele é santíssimo, como cantamos aquele hino, santo, 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 quer dizer, santíssimo, cheio de glória, puro, imaculado, 100%, no entanto, presente, sem pecado, perfeito. E ele fala no versículo 10, venha o teu reino,